Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela presença do Senhor e a presença dos meus irmãos nessa live. Eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida deles, em nome de Jesus. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete a porção desse dia no coração deles, para que eles enfrentem os desafios de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Um cheiro. Cheguei um pouco tarde hoje. Vamos direto para o nosso assunto do dia. Faz tempo que eu não falo sobre Ruth aqui. Você sabe que eu gosto muito de falar de Ruth, né? Faz tempo que eu não falo. E hoje eu senti... Eu senti de conversar com vocês. Passou uma moto aqui. Agora dá pra falar. Senti de conversar com vocês. Eu sempre tô falando de Ruth. Hoje o meu foco vai ser um pouco mais Noemi. E eu espero abençoar a vida de vocês hoje com esse texto, essa palavra de Noemi. Ruth 1:22. Se tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, Ruth capítulo 1, versículo 22. Diz assim: Então Noemi regressou de Moabe, acompanhada pela sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém no final da primavera, no início da colheita de cevada. Existe uma coragem espiritual carregada de coragem, de ousadia, de como que fala? De um pulo no escuro, às vezes. Uma coragem espiritual que às vezes eu sempre tô falando isso aqui pra gente avançar, pra gente ir pra frente, pra gente prosseguir, pra não parar, como diz em Goiás, né? Para não. Se parar, o trem passa por cima, né? A gente sempre tá assim. Só que existe uma coragem espiritual que é muito importante na nossa vida, se chama voltar atrás. Se chama retroceder. Algumas vezes na nossa vida nós precisamos voltar atrás. Tem uma frase que eu não sei quem é o dono, mas vou falar aqui. Fala assim: eu volto atrás. Se precisar, eu volto atrás. Porque eu não tenho compromisso com o erro. Eu acho muito interessante essa frase. Mas eu acredito que nós, como Igreja de Cristo, a gente tem que estar, olhar para essas coisas e pensar: eu preciso voltar atrás porque eu tenho um compromisso em estar dentro da vontade de Deus. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E muitas vezes estar dentro da vontade de Deus é voltar atrás. É retroceder. Dar um passo para trás pode parecer fracasso, que Noemi, no final da jornada dela, quando ela volta para Belém, a sensação que dá é que foi de fracasso. Foi um fracasso muito grande e esse sentimento de fracasso, na verdade, é um reposicionamento de Noemi, que mesmo que represente fracasso, que as pessoas olhem e a vejam como uma pessoa fracassada, porque ela não mascara a dor dela, ela expõe a dor dela, ela vê Deus como um Deus severo, né? Que levou ela naquele lugar de dor tão grande, né? Onde ela perde o marido, onde ela perde os 2 filhos, e aí ela expõe a dor dela sem nenhuma máscara e tudo, e ela não está pecando por isso. Não é pecado você colocar para fora as suas dores, não é incredulidade, mas ela volta atrás. Ela volta a Belém. Ela sai de Moabe e volta, ela retrocede. E esse voltar a coloca numa posição onde Deus pode continuar a promessa. Onde Deus pode reconstruir a vida dela. Às vezes nós ficamos num lugar onde as coisas não rompem, onde as coisas não vão para frente, e às vezes é falta da gente voltar atrás ou avançar. No caso de Noemi, era voltar atrás. Porque Moabe, por mais que a lógica tenha movimentado ela e a família para Moabe, e na lógica Moabe era um lugar de sustento, Moabe era um lugar de proteção para eles, mas Moabe não representava um lugar onde Deus aprovava ali.
Belém representava cuidado, Belém representava proteção, Belém representava abrigo, aconchego. Porque no ápice da dor, ela resolve voltar a Belém. E é muito difícil a gente voltar, a gente retroceder. Porque, gente, a sensação de fracasso é imensa. Eles foram movidos pela lógica e não foram movidos por fé. Foram movidos pela lógica. Se você for ver no versículo 2, quando vai falar de Elimeleque, o marido de Noemi, fala que quando ele viu a situação, quando ele viu o problema, quando ele viu a necessidade da fome que chegou no país, eu achei meio parecido comigo, assim, né? Quando eu vejo um problema, eu já quero resolver. Já falei isso pra vocês. Só que eu sou mais medrosa do que Elimeleque, né? Todas as situações que eu já entrei na minha vida até hoje, eu sempre pedi muita prova pra Deus. Aí você vai, mas você pediu prova pra Deus, mas aconteceram coisas na sua vida que você fracassou e tudo. Mas eu assim, não estou aqui me gabando de nada, gente, porque não tem mérito nenhum nisso, mas é mais de entender que a dependência de Deus na minha vida é que faz a diferença entre eu estar, entre eu enfrentar fracassos e sair deles e superar, ou entre eu viver num looping de fracassos. Então, eu me acho parecida com Elimeleque, porque Elimeleque, quando vê o problema, ele quer resolver. Eu sou dessa forma também. Não sei se você se identifica com Elimeleque. Ele era um pai de família. Ele tinha pessoas que dependiam dele. E quando a fome chega, ele não pergunta para Deus, ele não ora, e ele não chama a família e fala, vamos aqui fazer um jejum, vamos orar, vamos perguntar para o profeta, vamos nos... Não, ele decide e sai, vai para Moabe, porque lá ele sabe que em Moabe tem trabalho para os filhos, para eles, tem comida, então ele sai. Mas vocês entendem que a fome não chegou só na casa de Elimeleque? Chegou num país todo. Mas um país que Deus cuidava, ali que Deus estava protegendo, que Deus sempre supriu os antepassados, nunca falhou, nunca faltou, não era agora. E Deus não deu nenhuma ordem pro profeta lá, para falar, fala pro povo ir para Moabe. Porque já que a solução era Moabe, então bora todo mundo para Moabe. Porque Deus não tinha problema em movimentar o povo pro lugar onde ele tinha um propósito. Ele movimentava o povo, ele mandava Abraão, ele movimentou Abraão, ele falou com Abraão. Só que Elimeleque não recebeu nenhuma palavra. Ele viu o problema e quis resolver. O que é natural mesmo da gente, né? E nessa ida para Moabe, ali, a primeira coisa que acontece é ele morre. Ele querendo proteger a família, ele querendo suprir a necessidade da família. Quando chega em Moabe, ele morre. Vocês entendem? A nossa fonte de sustento não é pessoas, não são pessoas. Ou não é pessoas. Lourdinha, minha parceirinha, abraço, meu amor, amo você. Eu não sei se... Então, assim, acabou que me perdi aqui, mas o que eu tô dizendo assim, a fonte de sustento, quem tirou? Porque Deus, quando ele tira o povo de um lugar para o outro, ele sustenta o processo, ele faz milagres, ele traz, ele leva, ele busca, ele ali. Mas nós, quando saímos debaixo de um posicionamento que Deus nos colocou, confiando na nossa lógica, no nosso raciocínio, o que acontece? A gente vê que não depende da gente. Porque Elimeleque toma essas decisões achando que está protegendo a sua família, mas joga a família dele num buraco, onde ele não estava presente para ajudar a sair do buraco. E aí fala em Ruth 1:22, fala, depois de todos esses acontecimentos, fala assim, então Noemi regressou a Moabe. Noemi, mesmo entendendo que tudo aquilo foi um fracasso, que tudo aquilo era a dor dela, era a dor maior que ela já tinha enfrentado na vida dela, Noemi não tinha mais sonhos. Mas ela tinha uma certeza de que em Moabe ela não tinha o que ela tinha em Belém. Tinha em Belém um aconchego, um abrigo, um lugar que ela não tinha em Moabe. E ela resolve, Ruth 1:22,
regressou a Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Isso aí é aquilo que eu sempre falo para vocês. Deus jamais vai permitir sobre nós uma dor grande onde Ele não coloque para coexistir uma bênção. Coexistir presentes dele ali para nos ajudar a passar por aquele momento de dor. Você não é só dor, você não é só feridas, você não é só traumas. Existe aí coexistindo, Deus te deu de presente aí algo para coexistir com este momento de dor, que vai trazer para você um refrigério, um alívio, porque é isso que Deus faz com os filhos, mesmo você estando posicionado em um lugar onde Ele não queria que você estivesse. Onde você não perguntou para Ele se era para lá que era para você ir, se era isso que mesmo que era para você fazer. Mesmo assim, neste lugar, quando você descobre que Ele é suficiente, Ele ainda assim faz coexistir coisas boas com essa sua dor, com essa sua decepção. Noemi não teve nada de bom em Moabe, mas Deus enviou Ruth. Ruth foi o presente de Deus para a vida de Noemi. Porque ali ela não só ganhou uma nora, ela ganhou uma filha, ela ganhou uma parceira. E mais, fala que ela era uma jovem. Ela tinha força, ela tinha sonhos. Que às vezes a gente vai envelhecendo, né? Os sonhos vão ficando um pouco... a idade vai chegando, a gente vai tendo menos ambições nos nossos sonhos, não é, gente? Quem é aí mais de 50 sabe o que eu tô falando. Mas o jovem, ele tem sonhos, ele tem ambição, ele tem força, coragem, ousadia, porque o tempo vai roubando isso, os anos chegando, vai meio que intimidando a gente. E Deus dá para Noemi o suficiente para reconstruir a história dela, para mudar a história dela. Deus deu Ruth, uma jovem moabita, que não era só, ela não era só uma nora, era uma filha, era uma parceira, ela tinha energia, ela era trabalhadora, ela era como que fala? Alegre, ela era motivada. Por mais que Noemi estivesse quebrada, Deus coloca do lado dela uma pessoa pronta para enfrentar os desafios junto com ela, que ela não está sozinha. Então, quando ela volta com Ruth, uma jovem moabita. E quando elas chegam a Belém, no final da primavera, é o início da colheita. Então, às vezes, você fala assim, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter escolhido isso, e fica sofrendo por causa de escolhas que você fez. E Deus pede para você, hoje, não é força, é posição. Você precisa estar posicionado no lugar que Ele quer reconstruir sua vida, no lugar que Ele quer te refazer. Você só precisa estar posicionado neste lugar. Você pode estar quebrado, você pode estar sem força, você pode estar sem sonhos, você pode estar ferido, todo rotulado por sua dor. Deus quer só que você se posicione. E Noemi sabia que Moabe não era um lugar de posicionamento para ela, não era a casa dela, não era o abrigo, não era o lugar que Deus escreveu para ela estar. E quando ela retorna, ela não retorna só para o lugar da casa, do abrigo, ela retorna para a história. Ela retorna para a história. A genealogia de Cristo tem Ruth na sua genealogia, porque Noemi se reposiciona, volta para Belém, traz Ruth. Quando ela chega lá, ela chega com as mãos vazias, sem riquezas, sem bens, porque tudo se perdeu. Mas as mãos estão vazias, mas já tem colheita para encher as mãos de Noemi. Quando ela chega com as mãos vazias, mas ela chega com Ruth. Boaz já existe, a fazenda lá já existe. A cevada já estava pronta para ser colhida. Então, talvez é importante a gente olhar para a nossa vida. Nem sempre Deus tem movimentos para que avancemos. Talvez o movimento que Deus quer que eu e você façamos é retornarmos, voltarmos, retrocedermos. É uma sensação de fracasso? Sim, enorme. Mas você não volta vazio para este lugar. Você volta quebrado, mas
por você estar posicionado no lugar certo da promessa, vem um fôlego novo. E Noemi, se você vai ver a história, tô completa. Quem não conhece a história, vai ler, porque é maravilhosa. Noemi viveu nos anos seguintes momentos tão extraordinários que ela achou que nunca viveria. Ela achou que nunca ia ser, por exemplo, avó, porque os 2 filhos dela tinham morrido. E quando ela pega o filho de Ruth no colo, ela pega o restaurador da vida dela. Porque Deus usa aquele bebê para trazer, para soprar vida dentro daquela mulher que achou que não tinha mais nada de bom para viver na terra, que o que ela tinha agora era só morrer e pronto. Mas porque ela volta, porque ela retrocede. A decisão de Noemi não é só sobre ela, é sobre gerações e gerações que tiveram ali a Ruth, Boaz, e aí veio Davi, aí veio lá José, Jesus. Foi uma geração inteira que foi atingida e abençoada pelo posicionamento de Noemi. Então, muitas vezes você acha que é só sobre você a sua dor, não é. Existe gente que você nunca vai saber, nunca vai conhecer, mas por causa de decisões que você tomou, foram abençoadas, foram alcançadas. Algo que restaura você. Deus é tão extraordinário que Ele ama o mundo inteiro. Ele não ama só você, Ele ama o mundo inteiro. Quando Ele abençoa um filho, Ele abençoa o mundo inteiro. Quando Deus derrama bênção sobre um filho dele, essa bênção que alcançou esse filho alcança gerações. Qual é o lugar que você está, que você precisa retornar? O filho pródigo, quando volta também, volta de mãos vazias, volta quebrado, volta sujo. E o pai o abraça, porque o pai não se importa o tanto que o filho está ali quebrado. Ele se importa com o amor que ele tem para o filho e o que ele tem nas mãos para derramar sobre o filho. Esse é o amor de Deus por nós. Deus não acusa você. Deus não tem nenhuma acusação sobre você. Deus não tem nenhuma condenação sobre você. Ele diz para você, a partir daqui, vamos junto? Se posiciona porque eu tenho bênçãos para você. Porque até lá no lugar que você estava, que eu não queria que você tivesse, que eu queria que você já tivesse saído de lá e você continuou lá. Porque é assim, gente. Quando nós estamos num lugar que Deus não quer que a gente esteja, talvez mesmo que você tenha sido guiado por Deus para ir, mas chega um momento que é para você sair desse lugar que você não sai, as coisas começam a quebrar. Porque Deus nos incomoda, Deus nos move, Ele quer nos mover para o lugar da promessa, para o lugar onde Ele tem cevada, tem colheita para derramar para nós, tem sonhos. E insistir em lugares que Deus manda a gente sair é ficar no lugar onde estamos quebrados e vamos ficar mais quebrados, mais destruídos. Mas quando nós nos reposicionamos, talvez seja você precise voltar atrás. Você não precisa ter compromisso com as coisas que te levam para longe da presença de Deus. Essas coisas não precisa ter consideração nenhuma por elas. Simplesmente volte para a presença, se posicione e fique no lugar de estar restaurado, curado. Porque se você falar, eu tô aqui por causa de uma escolha que eu fiz. Tá, mas você pode sair. Quantas vezes você fica em ambientes que você simplesmente pode sair? Muitas vezes você fica numa posição que simplesmente você pode sair. Noemi estava num lugar onde ela estava com fome, onde ela estava sendo isolada, que Moabe era isolamento para ela. Ela estava ali sozinha, quebrada, com luto. E simplesmente ela precisava o quê? Sair. Ela só precisava voltar. Não é vergonha você voltar. Às vezes você fica preocupado com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas deixam de pensar e ninguém tá ali, quem tá te julgando, não tá pagando seus boletos. Você precisa ter coragem de voltar atrás, se for preciso. Voltar atrás não é fracasso.
Voltar atrás é um reposicionamento para estar no lugar onde Deus vai reconstruir sua vida, vai reconstruir seus sonhos. Noemi achou que a vida dela tinha acabado e que o final da vida dela tinha sido fracasso, mas ela retorna para o lugar, para o posicionamento ali, e Deus faz na vida de Noemi o que ela nunca imaginou que seria. Por exemplo, a avó. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Eu espero que essa coragem de Noemi, de voltar, te inspire a, se precisar, voltar atrás, a se precisar voltar. Tipo, você fala assim, não, mas é que eu decidi isso, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou naquela casa, nunca mais vou falar com fulano. Qual o problema se você voltar, falar, se você voltar para o lugar? Não é fracasso, é apenas um reposicionamento. Você vai se colocar no lugar onde você vai ser restaurado. E por causa dessa restauração de Deus na sua vida, muitos vão ser abençoados com a bênção que é derramada sobre você. Não muitos serão contaminados com a amargura que vai crescer dentro de você, longe do lugar que Deus quer que você se posicione. Coloca a mão no coração. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque meus irmãos estão aqui nessa live recebendo essa porção do Senhor, e eu espero em nome de Jesus que tenha trazido para a alma deles um refrigério, um direcionamento, e em nome de Jesus traga para eles, Pai, estratégia, Espírito Santo, o Senhor, que é o nosso Deus Consolador, o nosso Deus que ensina até quando a gente dorme. Dê estratégia para os meus irmãos, dê a eles, Senhor, nesta manhã um direcionamento. Se quem precisar voltar atrás, quem precisar retroceder, que retroceda, que se posicione, porque o céu tem uma grande colheita para derramar sobre a vida deles, em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.